Nosso evangelho de hoje é Lucas 19, de 1 a 10. Hoje, dia dos mártires Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. No texto anterior, antes de chegar à cidade de Jericó, Jesus cura um cego. Mesmo com as dificuldades impostas por muitos quanto à possibilidade de um encontro entre o cego e Jesus, que o liberta e permite que ele se transforme num proclamador das maravilhas de Deus. No texto acima, Jesus estava atravessando a cidade quando um chefe dos cobradores de impostos muito rico procura vê-lo. Aqui também surgem algumas dificuldades. Ele era muito baixo e a multidão o impedia de realizar seu objetivo. Interessante, mais uma vez a multidão. Então ele faz todo o esforço possível. Corre, sobe numa figueira, humilha-se. Interessante observar todo o processo para a realização de um objetivo não tão complicado, pois viam Jesus. Mas o caso de Zaqueu era diferente, pois o ver em Zaqueu fazia parte de uma abertura, algo novo que já estava sendo construído dentro dele, daí porque ele queria ver. Esse ver significa conhecer e possibilidade de mudança de mentalidade, conversão. Tudo parece contrariá-lo, mas ele insiste. Subir naquela figueira pode ser um sinal de ter que passar pela cruz. E também lembrar que essa figueira lembra muito bem os discípulos de Jesus durante toda a história. Alguém que se transforma em luz, ensina, ilumina. Outro que já se coloca sobre, no sentido de adquirir já aquele conhecimento e avança. Então, é como que alguém nos ombros de alguém podendo enxergar mais a distância. Pois bem, Jesus se posiciona debaixo da figueira. Ali mesmo poderia ter conversado com Zaqueu. O lugar era favorável, mas não perfeito. O encontro com Jesus deve acontecer, antes de tudo, no mais íntimo de cada um de nós. Por isso, o lugar mais adequado e mais importante seria a própria casa de Zaqueu, sua intimidade. Jesus olha para cima e pede a Zaqueu para descer da árvore, como se quisesse dizer: desce, Zaqueu, pois nesta árvore ficarei eu para a tua salvação. Lembrando aqui a cruz. Não quero te ver crucificado, mas que tu me vejas crucificado por ti. Não quero que tu tenhas uma visão panorâmica de mim. Desce, pois vem ao meu encontro, pois também eu desci para me encontrar contigo. Desce depressa, não perca tempo. Chegou o momento da tua salvação. Hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus tomou a iniciativa da salvação. Enquanto esperava por Jesus, Zaqueu lembrava o povo de Deus na expectativa da chegada do Messias. Mas quando desceu da árvore e com alegria recebeu Jesus, indicava os pecadores na alegria de ter encontrado o Salvador.
os murmuradores, chamados santos entre aspas, ignoraram Jesus na casa do chefe dos cobradores de impostos, na casa de um pecador. Esse é o tipo de gente que desfavorece a realidade religiosa, desfigurando-a do seu mais importante sentido de amor, fé e verdade. Os puritanos acham que são os únicos dignos de Deus, vivem as normas que são importantes, mas não são capazes de dar o passo na aplicação do significado da lei para a libertação própria e do outro. E por isso mesmo causam dano ao bem salvífico do próximo. Fazem seus encontros fechados, não querem se contaminar com quem ainda não se encontrou com Deus. Não desejam misturar-se com os desorientados do mundo. Assim esquecem de uma coisa muito clara do Evangelho: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Quem foi enviado? Hoje. Quem é enviado? Certamente quem já se encontrou com Jesus Cristo, quem possivelmente já tem uma vida de santidade, quem de fato já assumiu o ser discípulo de Cristo. Na verdade, todos os batizados. O santo precisa estar entre os pecadores como luz no mundo, possibilitando-lhes o céu, além de observar suas mais diversas necessidades. Zaqueu acolheu Jesus em sua casa e por Jesus foi acolhido na salvação. Ambos se acolheram mutuamente, dando um ao outro aquilo que possuíam. Zaqueu entregou-se totalmente, restituindo tudo o que tinha roubado dos outros e ainda mais do que havia tirado deles. Jesus o declara filho de Abraão, um participante da graça dos descendentes da promessa salvífica por meio do mesmo Jesus Cristo, a descendência por excelência e cumpridor da promessa. A ação de Jesus demonstra claramente que todo mundo é pecador, que todos necessitam de sua acolhida e que deve ser acolhido no coração de cada um. A salvação é o encontro de duas escolhas: da escolha de Deus como iniciativa e da escolha do homem como resposta. E nós também queremos ver Jesus hoje? Quais são os nossos maiores empecilhos para uma verdadeira conversão? Estamos dispostos a fazer todo o sacrifício possível por Ele? Até mesmo abraçar a cruz? Ainda temos a sensação de que somos santos, desprezando os pecadores? Como somos? O que queremos? Estamos dispostos a seguir Jesus Cristo do jeito dele? Usamos a lei de Deus em benefício próprio, como fazem os hipócritas? Desfiguramos a vida cristã como se ela fosse uma ONG e não uma realidade de salvação antes de tudo? Somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.